Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Essa é uma expressão muito comum, comumente conhecida entre nós cristãos. Eu creio que todos certamente já ouviram essa expressão. Ou então, já até disseram, já pronunciaram. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E é interessante porque é muito mais do que uma harmonia de belas palavras ressoando em nosso coração de uma forma poética. Eu digo em nosso coração porque existem expressões que faz estremecer a alma e arrepiar o espírito. Vocês entendem o que eu estou falando? Até mesmo porque a Bíblia diz que só os espirituais conhecem as coisas espirituais. Então eu fico muito à vontade para falar convosco. E essa é uma expressão muito forte. No entanto, não podemos fazer uma interpretação simplesmente simplista ou simplória. Para compreendermos melhor é necessário o contexto histórico, o contexto geográfico, o contexto social, o contexto religioso, o contexto político que envolve as palavras de Cristo Jesus, ao dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aqui ele está fazendo uma menção, uma alusão a uma verdade intrinsecamente inerente a um judeu, pregnada no judeu. Os judeus conseguem compreender mais do que qualquer gentil, porque as palavras de Cristo, elas se reportam ao tabernáculo, elas se reportam a algumas décadas, a alguns séculos, alguns milênios. Ela vai até a era de Moisés, onde recebe no Monte Sião a direção de produzir, reproduzir uma réplica do santuário celestial. Existe um santuário no céu, e a réplica desse santuário é o tabernáculo. O significado da palavra tabernáculo é tenda de adoração, e o tabernáculo é uma tipificação do Cristo. O tabernáculo ele é dividido em 3 compartimentos. O primeiro compartimento é chamado pátio, os que também podemos chamar de átrios. O segundo compartimento é chamado do santuário. E o terceiro é o Santo dos Santos, também chamado Santíssimo Lugar. Por favor, me acompanhe no raciocínio. Tente nos acompanhar. Esses compartimentos, eles eram divididos em 3 véus. O véu foi elaborado por uma direção divina, assim como todos os utensílios do tabernáculo. O véu era feito de linho fino, a cor azul, púrpura, carmesim e o dourado existia naquele véu. O primeiro véu era o que dava acesso ao pátio, ao átrio. E nesse véu, somente os judeus poderiam entrar. Gentios, que isso é estrangeiro, aqueles que não têm uma nacionalidade israelita, não poderia entrar, não eram admitidos, não eram habilitados para entrar nesse lugar. Então somente os judeus, ele passava pela primeira cortina, o primeiro véu, que era chamado, sabe de quê? Sabe de quê? Caminho. E ao entrar naquele lugar, ele se deparava com um altar de bronze, que era chamado holocausto, e também uma bacia, que era a bacia da purificação, da lavagem. Mas existia uma outra cortina, e ele se deparava com aquela outra cortina, que tinha um nome. Era a cortina que dava o acesso do átrio ao santuário. E o nome daquela cortina era verdade. Nesse lugar, somente os sacerdotes poderiam adentrar. Somente os sacerdotes e ninguém mais. Nesse lugar chamado santuário, tinha 3 utensílios.
tinha o candelabro, que é o castiçal, que é também chamado de menorá. Os irmãos sabem que é isso, né? São aquelas 7 hastes que ficavam acesas com chama o tempo todo. Por isso que Deus diz: a chama arderá continuamente no altar e não se apagará. Representa o Espírito Santo. Do outro lado existe uma mesa, que é a mesa de pães, que representava também a palavra de Deus. Uma mesa onde ficavam os pães sobre aquela mesa. Um pouco mais à frente existia o altar de incenso. E logo após o altar de incenso existia um outro véu. Um véu que fazia a separação do santuário para o santíssimo lugar, do santuário para o santo dos santos. Esse véu também tinha um nome. Qual era o nome dele? Vida. Então quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, os judeus entendem perfeitamente o que ele estava perpassando para a compreensão deles. Nós temos essa dificuldade. Mas Jesus diz além: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando passa por esse véu, você entra no santíssimo lugar, que é o Santo dos Santos, e lá só existe um objeto, que era a Arca da Aliança, onde somente um homem entrava, um homem, e ainda mais uma só vez ao ano, que era no dia da expiação, para colocar sobre o propiciatório da Arca da Aliança o sangue do Cordeiro. E lá dentro da arca existia as tábuas da lei, a bacia do maná, e também existia a vara de Arão que floresceu. Somente uma vez entrava. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, os discípulos, os apóstolos que ouviram essas palavras se surpreendem. Porque Jesus agora ele está fazendo menção à tipificação do tabernáculo, que representava nada mais, nada menos que ele mesmo. É por isso que João nos diz no capítulo 1 que o verbo, não sei se você já ouviu essa expressão, o verbo se tabernaculou. Não sei se na sua tradução tem essa versão. O verbo se tabernaculou. Ou seja, Deus agora se tornou o tabernáculo. Só há uma forma de chegarmos a Deus: ao passarmos por esses véus. O véu que significa o caminho, que nos conduz aos átrios. O véu que significa a verdade, que nos conduz ao santuário. O véu que significa a vida, que significa o santo dos santos. Ou melhor, o véu que é o santo dos santos, que nos conduz ao santo dos santos, que é chamado vida. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, todos ficam perplexos, atônitos, mas Jesus vai além. Jesus não diz aquilo que, obviamente, por uma lógica, uma sequência de ideias, deveria ser dito: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não diz isso, é o que todos esperam. Mas ele vai além. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora ele revela a sua essência, ele revela a sua natureza. E Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. No mesmo contexto. E Jesus disse: há tanto tempo estou convosco, e ainda não percebeu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Somos a mesma essência, que somos a mesma natureza. Por isso que Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: Jesus é a imagem visível do Deus invisível. É Jesus, a revelação, a expressão exata do divino. É Jesus. Agora se imagine no lugar dos judeus ao ouvirem isso. Eles sabiam que a plena adoração só acontece quando ultrapassamos os 3 véus. E agora ele olha para Jesus, que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sabe o que chama atenção e não pode ser ignorado em modo algum? É o artigo que é apresentado. O artigo é definido, não é um artigo indefinido. Quando ele diz: eu sou o caminho, ele está dizendo que não há outro caminho. Quando ele diz: eu sou a verdade, não há outra verdade. Eu sou a vida, não existe outra hipótese de haver vida,
Jesus é o caminho que nos conduz à verdade, é a única verdade que gera vida. Jesus é caminho, Jesus não é atalho, Jesus é verdade, Jesus não é utopia, Jesus é vida, Jesus não é fantasia. E quando ele diz eu sou o caminho, é que todos precisamos de uma rota, todos precisamos de uma vereda. Você veio até aqui porque você seguiu uma rota, você seguiu um trajeto, você seguiu uma vereda. É impossível chegar a algum lugar sem essa vereda. E cuidado com os atalhos. Alguns anos minha esposa chegou em casa com o carro todo arranhado e amassado. E eu, mulher, o que foi isso, pelo amor de Deus? Ela disse, eu fui pegar um atalho. Foi economizar tempo, não economizou dinheiro. Cuidado com os atalhos. A vida sempre nos oferece diversos atalhos e nós somos tentados a pegar um atalho aqui, um atalho acolá, mas Jesus é o caminho. O que vier e o que existir além de Jesus é apenas atalho, é apenas ilusão, é apenas engano, é apenas farsa. Então, irmão, Jesus é o caminho. Olha a segurança de Jesus. Eu sou o caminho. E nesse caminho nós temos a segurança que um dia estaremos com Deus. Amém? Ele é o caminho, conforme nos diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, há um só mediador entre Deus, os homens, entre os céus e a terra, Jesus Cristo, o homem. Tem aí a heresia da teosofia que diz, assim como todos os caminhos levam ao topo da montanha, todos os caminhos levam a Deus. E esses discursos com sofismas falaciais vai convencendo muita gente iludida como marionetes, sabe, das heresias existentes em nosso tempo, sem conhecer que de fato Jesus é o caminho e fora dele não existe vereda, é tudo atalho. Então Jesus é o caminho, somente Ele nos leva a Deus, porque Ele é o próprio Deus. E Ele veio, se tabernaculou para ser o caminho que nos leva de volta a Deus. Mas além do caminho, Jesus Ele é a verdade. Muitos filósofos, sábios, pensadores, representantes de religiões já disseram, eu busco a verdade. Mas nenhum deles disseram, eu sou a verdade. Diz que quando Buda estava prestes a morrer, um dos seus discípulos perguntaram, e agora o que será de nós? Ele disse, cada um de vocês devem buscar a própria verdade. Mas Jesus diz, eu sou a verdade. E em João capítulo 8, versículo 32, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é que ele está dizendo? Conhecereis a mim. É por isso que em João 8, 36, ele explica para quem não entendeu, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus é a verdade que liberta, não é a verdade que aprisiona, que oprime. Ele é a verdade que liberta do engano, da farsa, das mentiras, das ilusões. Jesus é essa verdade. Quantas pessoas aqui foram libertas do mal, libertas de fobias, libertas de vícios, libertas de hábitos nocivos, liberta de instintos que lhe aprisionavam a partir do momento que teve o encontro com Cristo. Conheço pessoas que foram libertas da amargura, dos sentimentos ruins, pesados, liberta do ódio, da ânsia, da vingança. Quantas pessoas não foram libertas através do momento que tiveram o encontro com a verdade de Cristo? Eu sou a verdade. Por fim, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele diz mais o quê? Eu sou a vida. Isso é fascinante, gente. É aquele que diz em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Eu costumo dizer que existir, qualquer ser pode existir, qualquer germe pode existir, qualquer micróbio pode existir, qualquer ameba pode existir, mas
ter vida e vida em abundância somente em Deus. Ele é o autor da vida. Ele é a fonte da vida. Ele é o doador da vida. Ele não somente cria a vida, como mantém, como sustenta. Como não somente mantém, como sustenta, como chegou a propiciar a redenção da vida. Na cruz do Calvário, Ele redimiu a vida. Porque Ele é o único que venceu a morte. Ele é o único que pisou na cabeça da serpente. Ele é o único que ressurgiu ao terceiro dia. Ele é o único que está à destra de Deus e tudo nele subsiste e tudo nele converge. Ei, estou falando do teu pai, dá um glória a Deus aí, irmão. Dá um amém. Estamos falando do nosso Pai. Ele é o autor, o início, o meio e o fim. Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o centro de tudo, é o Senhor de todos. É por isso que Ele se despede dos seus discípulos com essas palavras, e essas palavras são as palavras de despedida. É o último discurso de Jesus em coinonia, em comunhão, e Ele diz: olha, não se esqueça do que eu vou vos dizer. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí os discípulos entendem que o homem com quem eles andaram durante alguns anos era mais do que um nazareno, era mais do que um judeu, era mais do que um carpinteiro, era mais do que o filho de José, do que o filho de Maria. O homem com o qual eles andaram esse tempo todo é aquele onde Ele mesmo se revela em João 10, capítulo 30. Eu e o Pai somos um, na mesma essência, na mesma natureza, somos um. É por isso que C.S. Lewis, um pensador cristão, ele disse: se Jesus não era Deus, ou Ele era um mentiroso ou um impostor. Escolham. E ninguém no mundo, os budistas não consideram Jesus como um impostor, consideram Jesus como um ser iluminado. Os muçulmanos não consideram Jesus como um mentiroso, consideram Ele como um profeta. Só que Jesus não nos deu opções, Jesus não nos deu alternativa. Ele mesmo se revela, e a sua autodeclaração, ela nos diz: eu e o Pai somos um. Então, se Ele não é impostor, se Ele não é mentiroso, que venhamos ao menos dar crédito às suas palavras. E as suas palavras é essa. As suas palavras são essas: eu e o Pai somos um. É por isso que Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora, deixa eu concluir aqui dizendo: Ele está prestes a ser crucificado no Calvário. Você vai entender o que eu quero dizer. O Calvário não está dentro do templo. O tabernáculo se tornou o templo. O templo depois foi destruído por Nabucodonosor. Para que o povo de Deus não ficasse sem um templo, foram construídas diversas sinagogas, que é lugar de reunião, cuja réplica nós tivemos recentemente agora em Recife. Entramos na primeira sinagoga da América e visitamos aquele lugar cujos compartimentos seguem a mesma direção: átrios, pátio, santuário e o santo lugar, que é o Santo dos Santos, a mesma conotação. Depois Herodes reconstrói o templo na época de Jesus. Agora uma pergunta é: Jesus, como Cordeiro de Deus, Ele não é sacrificado no templo, Ele é sacrificado fora do templo, e existe um mistério extraordinário em meio a isso. Está escrito em Hebreus. Eu te convido a abrir a Bíblia juntamente comigo e entender o que isso significa. Hebreus capítulo 13,
Os irmãos encontraram? Hebreus capítulo 3, versículo 12. Olha só. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Gente, isso aqui tem uma verdade tão profunda. Jéssica, por gentileza, vamos improvisar. Procura aí o tabernáculo aberto, mostrando os átrios, que é o pátio, o santuário, o santo dos santos lugar, e o santo dos santos, que é o santíssimo lugar. Jesus não é sacrificado como cordeiro dentro do templo, mas fora do templo. E quando ele é crucificado no Calvário, na cruz, o que é que acontece? O que é que acontece? O dia vira noite, a terra se estremece, é o gemido da natureza, é a revolta e a indignação da criação ao ver o seu próprio Criador sendo martirizado, hostilizado daquela forma. E acontece algo surpreendente, o véu de repente se rasga. Segundo Flávio Josefo, um historiador judeu, esse véu ele tinha 18 metros de altura, ele tinha 12 centímetros de espessura, e alguns cavalos não conseguiam rasgá-lo. Cavalos em posições contrárias não conseguiam rasgar. Tão forte, tão extenso, tão firme, resistente que era o véu. Mas no momento em que Jesus diz na cruz, está consumado, o véu se rasga, surpreendentemente de cima para baixo e de dentro para fora. A pergunta é, quem estava do lado de dentro, se nenhum homem podia entrar, a não ser uma vez por ano, e mesmo assim no dia da expiação? A pergunta é, 18 metros, quem estava lá em cima rasgado, sem auxílio de força humana, rasgado pela soberania de Deus. Mostra outra imagem que pega o tabernáculo todo ele, com as 3 divisões, por gentileza. Sem o auxílio de mãos humanas, então o véu é rasgado e a partir dali Deus está bradando na terra que não existe mais separações, que não existe mais delimitações, que não existe mais fronteiras, que não existe mais véu. E Ele se tabernaculou para ser o caminho, Ele se tabernaculou para ser a verdade, Ele se tabernaculou para ser a vida. É por isso que ninguém vem ao Pai, senão por meio dele, porque Ele é o Pai. Ele é o Pai. Essa está boa. Olha, gente, que interessante, que quando Deus dá as orientações do tabernáculo, o tabernáculo tinha que estar no meio das 12 tribos. Era 3 tribos separadas nos pontos cardeais, 3 no norte, 3 no sul, 3 no leste e 3 no oeste. E aqui, olha só, aqui onde é o altar de bronze, que é o holocausto, onde está vendo aquela chama, é onde o cordeiro era sacrificado, o seu sangue era levado para o propiciatório. Agora preste atenção num detalhe. Jesus, quando morreu, ele morreu conforme era feito o sacrifício, fora da tenda, no pátio, nos átrios. Eu disse a vocês que só judeus poderiam entrar aí. Agora, quando o autor de Hebreus diz, por isso que também Jesus foi para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta, quando ele diz santificar o povo, ele não está falando de uma raça, ele não está falando de uma tribo, ele não está falando de uma clã, ele não está falando de uma etnia, ele não está falando de uma família, ele está falando de um povo que representa todos os povos existentes. Isso significa que Jesus precisou ser crucificado, oferecido como um holocausto para Deus, fora do arraial, fora da tenda, fora do santuário, para que a expiação fosse para todos os povos. É por isso que o autor ainda diz o seguinte, olha que coisa linda, gente, está em Hebreus capítulo 13, diz, saiamos ao seu encontro. Não é isso que está escrito? Hebreus capítulo 13, versículo 13, saiamos pois a ele fora do arraial,
levando o nosso vitupério. Isso. Fora do templo. Fora. Sabe o que isso significa? Ei, há um convite da parte de Deus para mim e para você. E esse convite se implica em uma só verdade: além do véu, além dos ritos litúrgicos, além das formalidades cerimoniais, além do véu, porque já não existe mais véu, além das religiosidades dogmáticas, além de toda alienação, muito além, para ter um encontro com Cristo. Quero te dizer só mais algo. Os judeus, quando perdiam um filho, eles tinham um costume, e Jó mostra isso. Não sei se você percebeu. Quando disseram: Jó, veio um redemoinho, um tornado, um tufão, pegou os teus filhos e levou. Pegou teu patrimônio, teus bens, teus gados e levou. Ele não faz nada, se entristece, não faz nada. Mas há uma cultura judaica, que quando um pai perdia o seu filho, ele tinha uma reação. Alguém lembra qual era? Jó imediatamente, ele rasga as vestes. Ele rasga as vestes. Quando Jesus expira na cruz, o véu é rasgado no templo. Significa justamente isso. Deus expressando sua dor, rasgando as suas vestes, mas também nos dando livre acesso à sua presença. Eu creio nesse Cristo, que é o caminho. Ele não é atalho. Eu creio que nesse Cristo, que é a verdade, muitos buscam a verdade em um conjunto de regras, em um código de normas, em um manual de ética. Muitos buscam a verdade em ideologias filosóficas. Muitos buscam a verdade em cosmovisões antropológicas. Mas a verdade não está em algo, a verdade está em alguém. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa tem nome: Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é a verdade, Ele é a verdade, Ele é a verdade. Por fim, Ele é vida, meu irmão. Ele não é ilusão, Ele não é miragem, Ele não é fantasia, Ele não é fábula, Ele não é mito, Ele não é utopia, Ele é vida. E nele nós temos vida em abundância, vida mais do que necessário, mais do que suficiente. Vida nele eu encontrei vida, e vida eterna que não tem fim. É por isso que nós cremos que, se por algum motivo, eu não sei qual, e seja qual for, viermos a fechar os nossos olhos aqui, abriremos na nova Jerusalém celestial, para nunca mais termos que fechar novamente. Ele é vida eterna, vida além do túmulo, vida além da morte, vida além do mausoléu, vida além do cemitério. Vida, Ele é vida. Glória a Deus. Quando nós temos um encontro com esse Cristo, entendemos que Ele é o caminho que nos conduz à verdade. Ele é a única verdade que gera vida. Gera vida. Quantos tem vida nele? Glória a Deus. Quantos nele tem vida? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A vida veio ao mundo por mim, por você, e veio ao mundo para o nosso resgate, e veio ao mundo para a nossa redenção.
Quer saber de uma coisa? Você pode seguir qualquer religião do mundo. Você pode seguir qualquer líder religioso, espiritual. Você nunca vai encontrar essas palavras. Esse é o Cristo que nos convence pelas palavras, né? É por isso que Pedro diz: para onde eu irei, Senhor? Só tu tens as palavras e as palavras de vida eterna. Você nunca vai encontrar essa segurança, essa confiança que nos é perpassada e gera em nós uma convicção inabalável. É por isso que muitos viveram, e não somente viveram, como foram também capazes de morrer por essa verdade, porque ela gera vida em nós. Amém? Deixa a palavra gerar vida no teu coração nessa hora e se convença disso. Você não está sozinho, nunca esteve. Ele está contigo e estará para todo sempre. Amém? Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.